Graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 20. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Volte para casa para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Volte para casa para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade, e o Senhor seu Deus a entregará na mão de vocês. E vocês devem matar com a espada todos do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, crianças, animais, tudo que houver na cidade, todo despojo, podem desfrutar do despojo do inimigo, que o Senhor seu Deus entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-la totalmente. Os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, os jebuseus, para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para tomar, não destruam as árvores cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Vemos aqui no capítulo 20 de Deuteronômio a preparação para a batalha, a preparação para as guerras. Nós temos falado, quem lê a palavra de Deus no Antigo Testamento vai perceber que Deus, ele, em determinado período da história de Israel, ele capacitou Israel para vencer, batalhar, guerrear contra inimigos, para conquistar a terra que era promessa do Senhor. Essa era a forma dos povos conquistar o seu território e consolidar também aquele território depois de conquistado. Então a guerra, no sentido derramamento de sangue, nunca foi desejo de Deus, propósito, vontade de Deus. É só perceber que uma das razões que Deus não permitiu que Davi construísse o templo
foi porque ele derramou muito sangue. Sangue esse que Deus capacitou Davi para vencer guerras, para estabelecer o reinado. Mas Deus, ele não é um Deus que tem prazer na morte, nem do ímpio. Mas o nosso Deus é um Deus justo. E Deus estava trazendo justiça sobre aqueles povos que ofendiam o Senhor com a idolatria, com a feitiçaria, com todo tipo de ódio, porque aquele povo certamente mataria os outros povos. Então eram povos que se tornaram diante de Deus abomináveis pelos seus pecados. Então Deus estava trazendo juízo sobre eles. Assim como quando Israel se rebelou contra Deus, Deus permitiu que outros povos destruíssem e vencessem. Então é uma realidade pontual aqui de um período do Antigo Testamento. É importante entender isso. Mas a gente pode perceber nesse capítulo como que Deus nos ensina a lidar com as guerras, e hoje aplicando na nossa vida as guerras espirituais. Porque hoje nós temos uma batalha que é a batalha espiritual que Jesus nos ensinou a travar em oração, em obediência, que os nossos verdadeiros inimigos, isso fica muito claro no Novo Testamento, a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, mas é contra principados, potestades, espíritos malignos que se levantam contra nós. Primeiro a gente percebe algo muito interessante, que Deus fala para eles: quando vocês saírem para fazer guerra, versículo 1, e virem os cavalos de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles. A primeira palavra de Deus que servia para eles e serve para nós hoje é não ter medo dos inimigos. Não ter medo da força do inimigo, não ter medo do número. Aqui fala que eles eram muito mais numerosos, eles tinham muito mais força militar. E o Senhor diz assim: não tenham medo. O versículo 3 é muito interessante, porque o Senhor disse que os sacerdotes deviam dizer: escute, Israel, quando vocês estiverem se preparando para lutar, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados. O medo é um dos maiores inimigos da nossa vida. E existem muitos tipos de medo, existem fobias que paralisam as pessoas. Nós temos medo de perder, às vezes, coisas que Deus nos deu, medo de enfrentar desafios, medo de não conseguir corresponder, às vezes, ao propósito, ao chamado de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Então, quando o medo, ele de alguma forma até natural, ele vem sobre nós devemos resisti-lo, rejeitá-lo, nós devemos compreendê-lo como um inimigo real. Nós não podemos ficar se relacionando com o medo de uma maneira natural, ainda que o Senhor está dizendo: vocês estão vendo um inimigo maior do que vocês. Imagina cavalos, nem todos os povos naquele tempo tinham esse domínio, mas quando vinha aquele monte de cavalo, aquele povo forte, o Senhor diz: o primeiro aspecto que vocês precisam praticar para se preparar para a batalha é vencer o medo dentro de vocês. Por isso a gente vê tantas vezes, também no contexto de guerra espiritual, o Senhor falando: não temas, não tenha medo do tamanho do desafio, das dificuldades que você vai enfrentar. E aí, em segundo lugar, além de não ter medo, o Senhor diz que nós devemos confiar na presença e no poder dele. O versículo 4 deixa isso bem claro. O Senhor diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha. Ele vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Irmãos, há algumas verdades que a gente, quando ouve, parece que é muito repetitiva, né? Porque a gente já sabe disso. Mas o Senhor tinha feito grandes milagres entre o povo de Israel. Eles sabiam disso. Mas na hora que nós estamos nos preparando para uma batalha, ou estamos no meio de uma batalha, é importante relembrar as verdades de Deus, para que elas encham o nosso coração. Por isso o Senhor está dizendo: lembrem que o Senhor está no meio de vocês e Ele vai dar vitória contra os inimigos. Nós precisamos trazer isso à memória,
Porque às vezes quando a gente está diante do desafio, naquele momento as nossas emoções ficam alteradas, a nossa memória fica confusa diante de uma realidade que a gente ainda não enfrentou, uma realidade nova. Então nós precisamos aprender com esse capítulo, essa direção para vencermos as batalhas espirituais, contra o diabo, contra as próprias tentações da nossa carne. Nós precisamos entender que a presença e o poder de Deus é garantia que nós vamos vencer. Ele diz: eu estou com vocês, o meu poder dará vitória. Ele não está dizendo: olha, eu estou e talvez não seja a vitória que você está esperando. Deus está dizendo que Ele vai nos dar a vitória. É certo que Ele faz como Ele quer, do jeito dele. Cada guerra de Israel, Deus dava estratégia específica. Então não é uma confiança irresponsável, aquela pessoa que diz: Deus está conosco, então não tem problema, não vou nem me preocupar com isso. Não é uma despreocupação, é uma confiança em Deus que me leva a uma vigilância, prudência e a uma comunhão atenta à sua voz, que me leva a uma dependência dele, ou seja, Ele está conosco, Ele vai nos dar vitória, então eu preciso estar ouvindo a sua voz, eu preciso estar percebendo a sua direção, eu preciso estar caminhando lado a lado com Ele. Então é confiar e se relacionar com a presença e com o poder de Deus, muito importante isso. Há um terceiro princípio que a gente vai perceber aqui de guerra espiritual, é que nós não devemos nos distrair no meio da batalha. Nós não devemos nos distrair, nós não devemos tentar fazer as coisas de qualquer maneira, de maneira relaxada. E aí você vai perceber que Deus colocou alguns princípios aí até humanitários, pessoas que tinham casado. O Senhor diz: olha, não vá para a guerra, você vai, desfrute primeiro aí do início do seu casamento. Sobretudo fala do início, das primícias, né? A pessoa construiu uma casa, ele diz: desfrute lá desse início, dessa edificação da sua casa, para que vocês não estejam distraídos com nada. Versículo 5, o Senhor diz isso, né? Os oficiais falarão dizendo: se tem alguém que construiu uma casa nova, não a consagrou, volte, consagre a casa. Se você plantou uma vinha e ainda não colheu uvas, versículo 6, volte para que não morra na batalha e outro desfrute da vinha. O Senhor está mostrando aqui como que Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida, irmãos. Detalhes. Dependendo da fase que a pessoa estava, às vezes inaugurando algo, começando, o Senhor diz: não vá para frente da batalha, trate dessas questões. O que Deus está mostrando, irmãos, é que eles tinham que estar ali concentrados, com foco, para vencer aquela batalha. Há muitas batalhas que nós enfrentamos, mas nós acabamos não nos concentrando, não focando aquele nível de guerra, não enfrentando de maneira intencional as guerras que a gente está diante delas. E aí a gente começa a se distrair querendo fazer guerra contra o inimigo, guerra espiritual, mas às vezes a gente não está parando, nos concentrando para ouvir Deus, se revestir de toda a armadura de Deus, se posicionar, está ouvindo as estratégias do Senhor para guerrear no tempo dele, da maneira dele. Deus é um Deus que nos dá estratégia para cada nível de batalha. Fala até de casamento, versículo 7. Se tiver entre nós alguém que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa, volte para casa, não morra na batalha e outro homem a receba. O Senhor está aqui mostrando a preocupação dele com as nossas questões do dia a dia, humanitárias, questões de primícias, as primeiras obras que a gente constrói. Amado, Deus é um Deus detalhista, né? Ele nos ama e Ele não vai te lançar numa batalha sem que você esteja preparado. Ele não vai permitir uma batalha além da nossa força. E Ele não vai permitir uma batalha sem que a gente tenha a direção, a orientação dEle. E às vezes até mesmo Ele vai nos dar um tempo de preparação antes de entrar em níveis de guerra. Agora, para tudo isso, nós precisamos estar atentos à voz dEle, para que a gente possa estar sendo equipado, para que a gente possa estar sendo preparado, para que a gente possa saber momentos onde a gente nem deve estar diante da batalha de maneira intensiva, mas às vezes lá atrás cuidando de coisas diárias importantes da nossa vida,
para aí sim, no momento oportuno, estar diante da batalha. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia, falando sobre Davi, que foi um grande guerreiro usado por Deus, diz, por exemplo, que nos tempos dos reis irem para a guerra, Davi ficou em casa. E ele, neste ato dele, ele foi surpreendido por uma tentação e ele cedeu ao adultério. E isso trouxe grande perda, prejuízo, desgraça na vida dele, na família dele, no testemunho dele, porque ele não estava na posição de guerrear no momento que era para guerrear. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes é tempo de você estar se retirando, descansando, se fortalecendo no Senhor, para retomar os níveis de guerra no momento oportuno, e nós precisamos discernir isso. Tempo de descanso, tempo de guerrear. Em quarto lugar, a gente também percebe nesse texto, acerca da guerra, de como lidar com a guerra, que quando se trata de relacionamentos, e aqui no caso a guerra que era feita contra cidades, contra pessoas, o Senhor nos orienta a sempre buscar a paz. O propósito nosso deve ser estabelecer paz. É interessante isso no versículo 10. No meio da guerra, o Senhor diz: quando vocês se aproximarem de uma cidade, no meio do ensinamento sobre guerra, o Senhor diz: apresentem primeiro uma proposta de paz, e se a resposta for de paz, vocês vão estar ali, eles vão abrir os portões e vocês vão sujeitá-los a trabalhos forçados para servir vocês, mas você não vai destruir. Irmãos, então Deus não é um Deus que tinha prazer nem nesse tempo de que o seu povo saísse destruindo todo mundo. Havia ainda uma proposta de reconciliação, de tratar com aquelas nações. Deus, ele sempre deu oportunidade, ele sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Enquanto a gente está vivo, há uma oportunidade, há um chamado de Deus para que a gente possa ter paz com ele. E nós, como povo de Deus, nós não devemos ser pessoas que estão sempre procurando criar contendas. Nós devemos, amado, como servos de Deus, a Bíblia diz, procurar a paz com todos. O Senhor Jesus diz isso, na sua palavra, nas cartas do Novo Testamento. O Senhor diz que quando depender de nós, tenhamos paz com todos. Até pessoas, às vezes, que não são do Senhor, que não conhecem a Deus, às vezes pessoas que a gente sabe que de alguma forma tentam nos prejudicar. Nós devemos ter paz, nós devemos semear a paz. Nós devemos ser pessoas pacíficas. A Bíblia fala sobre os pacificadores, eles herdarão o reino. Nós então, aqui a gente percebe que o propósito de Deus era estabelecer naqueles lugares relacionamentos de paz. Mas alguns povos aqueles eram extremamente malignos, como a gente vê o coração humano é capaz de se tornar. E em último lugar, irmãos, e aí talvez seja o mais difícil para a gente entender, é quando o Senhor diz que no meio da guerra, toda obra do maligno, toda obra maligna deve ser destruída. Tudo que é maligno deve ser destruído. E aqui no texto fala que eles deveriam entrar, sobretudo nas cidades mais próximas, e destruir tudo, matar todas as pessoas. É muito difícil, numa visão dentro da aliança em Cristo, a gente compreender às vezes essa realidade, mas é uma realidade que Deus permitiu naquele tempo para estabelecer o seu povo naquela terra. Mas a aplicação que a gente faz na nova aliança, quando o Senhor fala para a gente destruir todas essas coisas, o texto no versículo 18 nos dá uma pista muito importante: para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo as suas abominações que fizeram seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Perceba que o propósito de Deus aqui nessa destruição em massa era que o seu povo não fosse contaminado com o pecado das nações. Aqueles povos estavam todos os dias ofendendo o Senhor, o cálice da impiedade foi aumentando. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre o cálice da injustiça de um povo ou de uma pessoa, onde a ira de Deus vem, onde a justiça de Deus se manifesta. E aqui o Senhor está dizendo que nessas nações mais próximas, que já tinha alcançado esse nível
de impiedade tão alto que Deus não suportava mais, eles deveriam matar e destruir tudo, porque ali havia a permissão de Deus para isso, para nos ensinar que toda obra maligna, e agora na nova aliança, toda obra do diabo na nossa vida tem que ser destruída. Na ótica já ampliada pelo Senhor Jesus, o Novo Testamento ele não anula o Antigo, ele amplia o entendimento, ele aprofunda a visão daquilo que na Antiga Aliança era mais limitada. O Senhor nos ensina, irmãos, que nenhuma obra do diabo deve fazer parte das nossas conversas, dos nossos pensamentos, do nosso tempo. Nós devemos abolir de nós toda aparência do mal. Então pegue esse texto, precisamos fazer isso, olhar para esse texto e entender que o Senhor está dizendo: não permita nada do maligno na sua vida, no seu coração. Na visão do Evangelho, nenhum tipo de destruição nesse nível deve ser usada para nós para atingir ninguém, ofender a ninguém, entrar na casa de pessoas e tentar achar algum objeto e falar que a gente vai destruir. Isso não é uma direção do Espírito Santo, do Espírito da verdade, em nenhum momento da Bíblia. Mas nesse contexto o Senhor está nos ensinando algo. Na nossa vida nós temos que ser radicais, cortando toda a influência do maligno, toda maneira de pensar do diabo, toda maneira de pensar deste mundo que comete contra Deus impiedade, desse mundo que comete as suas abominações. E o Senhor está dizendo claramente aqui: se vocês não destruírem, eles vão influenciar vocês, eles vão afetar vocês, essas nações vão ensinar vocês a pecar contra o Senhor seu Deus. Irmãos, que mensagem importante para nós esse tempo. O texto ainda conclui o Senhor dizendo para não destruir as árvores frutíferas. Muito interessante, né? Essa preservação aí da criação com o propósito de desfrutar dela. Deus, então, ele tem essa preocupação e nos ensina a ser assim. Eles só poderiam cortar árvores que não fossem frutíferas para usar de cerca, para algo assim, bem pontual. Amado, que o Senhor nos abençoe e nos dê discernimento, para a gente poder aprender a fazer a guerra espiritual. As armas da nossa guerra, o Senhor nos diz isso em 2 Coríntios, capítulo 2, ou melhor, capítulo 10, 2 Coríntios 10, diz: as armas da nossa guerra hoje não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir e anular sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós vamos orar. Pai, obrigado, porque a Tua palavra ela é tão clara para nós, e nós queremos, à luz do Espírito Santo, da revelação da nova aliança, nós queremos nos posicionar, Pai, de maneira séria, objetiva, intencional, diante da guerra espiritual que está ao nosso redor. Pai, nos ajuda como igreja a ter essa revelação bíblica como aquilo que vai nos inspirar, motivar a guerrear as guerras do Senhor, ó Deus, na coragem dada pelo Senhor, na Tua presença, confiando no Senhor, não se distraindo no meio do caminho e tendo um coração que ame pessoas, ao mesmo tempo que a gente rejeite toda influência do pecado na nossa vida e toda influência de Satanás. Nós oramos Te agradecendo porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Seu Filho, do Seu amor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, Senhor.